Olá pessoal, estamos aqui na nossa segunda videoaula. Espero que tenham participado dos fóruns, que tenham sanado todas as dúvidas. E nós iniciamos, damos continuidade ao nosso estudo de Estado, Governo e Mercado, relembrando que na primeira videoaula nós discutimos as questões teóricas, os conceitos e as primeiras discussões em relação ao Estado, Governo e Mercado, e agora a gente dá continuidade a essa parte. E quando a gente fala, recapitulando lá da dinâmica pendular das relações entre Estado e mercado, a gente coloca aqui uma questão do pêndulo, que mais momentos esse pêndulo ele pode estar para o lado do Estado e em outros momentos para o mercado. Então, seria uma relação ora mais liberdade de mercado, ora mais intervenção do Estado. De que forma isso vai acontecer? Ele vai depender do Estado. Então, no Estado mais liberal, a tendência é que esse pêndulo ele vá muito mais para o Estado, que seja muito mais liberdade do mercado operar. Se o Estado, no Estado mínimo, ele é mínimo, ele não intervém tanto, então o mercado ele tem maior liberdade. Então o pêndulo ele vai sempre pender mais para o mercado, ele vai ter essa liberdade de buscar melhores situações sem que o próprio Estado ele possa entrar e intervir. E quando a gente fala que é num estado, talvez um estado de bem-estar social, o pêndulo está mais para o lado do Estado, porque o Estado é quem vai dar algumas garantias, e o mercado ele vai ser mínimo, porque o Estado ele vai ser um Estado interventor, um Estado que vai sempre estar pautado pelas relações sociais, pela igualdade, pela liberdade. Então, quando a gente coloca esse pêndulo, mostrando pelas relações sociais, é também fazendo alusão ao tipo de Estado. No Estado mínimo, é claro que vai vigorar mais a questão do mercado. Aquilo que eu falei na primeira videoaula, que é um momento em que o Estado ele passa, inclusive, a servir muito mais a esse mercado, aos capitalistas, do que a própria coletividade. E no caso do Estado de bem-estar social, é aquele Estado que vai entrar, que vai criar políticas públicas, que em muitos momentos em que esse mercado ele não está operando, o Estado ele vai intervir para melhorar essa operacionalização do mercado, para gerar emprego, para gerar renda. Então, ele vai ser um Estado, inclusive, um Estado empresário, como aconteceu no Brasil, e a gente vai falar mais um pouco mais à frente. Então, o que é melhor? É um Estado mínimo? É um Estado máximo? Ou um equilíbrio? Então, assim, há aqueles que vai também pelas concepções, pelos valores, pela ideologia, que vai acreditar que o Estado mínimo é o melhor. Que o Estado não é papel do Estado intervir nas relações, por exemplo, de pobreza. Então, o pobre é culpado por ser pobre, ou é o mercado que vai ter que regular e reduzir e minimizar essas disparidades que existem entre os pobres e ricos, ou é um Estado máximo, um Estado que tem que dar várias garantias, que tem que intervir em vários mercados para minimizar essa desigualdade social. Há outros que vão dizer não, um equilíbrio, nem Estado mínimo e nem Estado máximo. Deve existir um equilíbrio, para que não vigore só as questões que permeiam o mercado e também não só o Estado ele entra intervindo em todos os setores. Então, o que a gente vai perceber? Que é sim necessária uma intervenção do Estado. E quando a gente coloca as relações econômicas que permeiam a atualidade, quando eu coloquei para vocês do câmbio, é óbvio que quando a relação do câmbio, quando eu estava em paridade de 1 para 1, com o início do Plano Real, tudo bem. Mas há um tempo atrás que a gente viu que o dólar chegou a quase R$4. O Estado, o brasileiro, ele cruzou os braços? Não. Ele fez leilão de títulos, ele utilizou de várias estratégias para que minimizasse esse descompensamento, esse descompasso entre descompasso cambial em relação à moeda brasileira com a moeda americana. Por que ele faz isso? Olha, se eu tenho que comprar agrotóxico, ou se eu tenho que comprar um maquinário e ele não é brasileiro, eu tenho que importar e é cotado pelo dólar, automaticamente quando esse produto ele chega aqui, ele é mais caro, porque eu estou precisando de mais real para comprar aquele produto que é cotado em dólar. Automaticamente isso vai gerar um aumento de preço se for agrotóxico no preço do produto que utilizou esse agrotóxico. Se for, por exemplo, no caso de uma máquina, de um maquinário, é claro que esse custo ele vai ser repassado para o cidadão. Então, quando há essa sobrevalorização de uma moeda em relação à outra, isso não é interessante. Por quê? Porque nós vamos precisar de mais dinheiro, vai ficar mais caro comprar alguns produtos. Então, em função disso, o próprio Estado ele entra para intervir e tentar minimizar essa situação de descompasso, porque isso gera um desequilíbrio em toda a economia. Porque quando existe inflação,
A gente sabe que as pessoas elas perdem o poder de compra. Elas ficam com menos dinheiro para comprar uma mesma quantidade e o mesmo número de produtos. Então, a inflação ela não é interessante. Então, quando a gente diz o câmbio, se vai influenciar, né, se vai gerar uma inflação de custo, automaticamente isso vai mexer no bolso do cidadão. E aí a gente vai entrar com Keynes, né, o John Maynard Keynes, que ele diz que o Estado ele tem que ter um papel interventor. Né, ele tem que exercer esse papel interventor, porque em períodos recessivos ele tem que fazer investimentos, ele tem que gerar investimentos para que as pessoas, elas, é aquela questão da seta do gerar renda, gerar emprego, que gera renda, que gera consumo, ela tem que existir. Então ele fala que em momentos de recessão, em momentos de crise, o Estado ele tem que entrar investindo, né, no privado e investindo em infraestruturas e obras públicas. Como que ele quer dizer isso? O que isso vai afetar a nossa vida? Vamos pensar que nós temos filhos e os nossos filhos estão em creches que são creches particulares. Nós pagamos R$200 para o nosso filho ficar em tempo integral. Então, esses R$200 que a gente paga seriam R$200 que poderiam ser destinados a outras coisas. E vamos pensar que o governo ele vai falar assim, a partir de agora eu vou gerar um programa que chama Mais Creches. Então, vai ser criação de mais creches em várias partes do país. Quando ele diz isso, nesse primeiro momento que ele vai investir em infraestrutura, né, que ele vai investir em obras públicas, isso já gera um efeito positivo na economia. Vamos pensar que foi cotado que uma creche seja construída com R$500 mil. Né? Nesse momento que a gente assiste de talvez de uma desaceleração no mercado imobiliário, então aqueles engenheiros, né, aquelas construtoras que estão paradas participam da licitação. Então ela vai ter que contratar mais pessoas para construir essa creche. Então no período de construção da creche, as pessoas que estavam desempregadas, elas estarão agora empregadas. Né? Vai ficar por um período empregadas. Então isso está gerando o quê? Gerando emprego, que gera renda e que gera consumo. Vamos pensar agora nesse momento que as creches elas foram construídas, elas já estão prontas, foram inauguradas. Então antes a gente que pagava esses R$200 para mandar o filho para a creche, hoje nós não precisamos mais. Por quê? Vai ter a creche pública. Então eu vou pegar e vou mandar meu filho para a creche pública, automaticamente sobra R$200 para o quê? Para a gente consumir talvez com mais alimentação, com lazer ou com outros tipos de consumo. O que a gente vai perceber? Que um investimento do Estado, né, seja em obra pública, seja em outras questões, ela vai gerar em nós, né, um efeito positivo, porque ele vai investir mais em alguns setores que a gente não precisará investir. A questão da saúde. Se a gente tivesse uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, nós pagaríamos particular? Não. Então, se a gente recebesse do Estado isso, óbvio que a gente não investiria nesses setores, automaticamente geraria mais renda. Então, quando a gente fala de um Estado interventor, é um Estado que ele vai gastar mais em alguns setores. Ao gastar mais em alguns setores, ao intervir mais em alguns setores, óbvio que isso vai gerar um efeito positivo para a população. Vai gerar mais renda, as pessoas terão mais dinheiro para consumir. Então, Keynes acreditava nisso. A partir do momento que ele investe, ele vai gerar esse efeito positivo, porque as pessoas vão deixar de gastar dinheiro com algumas coisas e vão simplesmente consumir. Então, elas vão consumir coisas no mercado que vai estar alimentando essa seta do consumo. E aí, com a crise de superprodução, sobretudo foi com a crise, né, da quebra da Bolsa de Valores em 29, que gerou a crise de superprodução no Brasil, que as ideias de Keynes elas ganharam maior vazão. Por que foi em 29 que ganhou mais vazão? Não existia a questão do Estado mínimo, que o Estado não precisava intervir, né, que a própria lei da oferta e da demanda ela se regularia. Tem até um pensador que chama Jean-Baptiste Say, que ele dizia que a oferta cria sua própria demanda, ou seja, não precisa preocupar, todos os produtos que eles vão ser produzidos, eles serão consumidos, ou seja, tudo que você produz será vendido. E aí, com a crise de 1929, a gente viu que não, que a oferta ela não cria demanda. E com aquela crise, o que aconteceu? O Estado ele precisou intervir, e a gente teve impacto aqui no Brasil. Por que a gente teve impacto no Brasil? Porque com a crise de 29, houve a superprodução de café, né, como a gente já estudou lá na história. E essa superprodução de café precisou da intervenção do Estado. Por que precisou da intervenção do Estado? Porque estava produzindo muito café, no momento o preço do café ele reduziu drasticamente, então pensando na perspectiva do produtor, eu vou simplesmente passar um trator, eu vou retirar o café, vender, eu vou simplesmente acabar com a minha produção de café, ou eu vou colher esse café e vou vender a preço baixo.
né? Então, assim, naquela época tinha o café estava com um grande valor, né? Nós éramos os maiores exportadores de café, quase 75% da nossa economia era pautada nessa exportação de café, então a quantidade de pessoas envolvidas nesse problema era muito grande. Então, o que o Estado fez? Ele interviu, ele comprou, né, os produtores de café venderam café para o Estado, ele comprou, estocou e no momento oportuno ele voltou incinerando e vendendo esse café. Então precisou de uma intervenção do Estado para que voltasse ao equilíbrio, né? Então é nesse momento que as ideias de Keynes elas vêm à tona, né, mostrando a importância dessa intervenção do Estado, principalmente nesses momentos de crise, né, para minimizar o impacto da crise na sociedade. E aí, quando a gente fala desse Estado mínimo, né, voltando ali onde entra as ideias de Keynes, né, a gente vem falar também daqueles quatro, do alicerce do próprio liberalismo, né, do deixe fazer, do deixe passar. Então, quem está de pano de fundo, né, quem é o alicerce do liberalismo é o Hobbes, o Locke, Montesquieu e Rousseau. Então, o que ele vai ver? Eles vão apontar que a liberdade e independência, ela tem que estar pautada na segurança e proteção dos bens e da vida, né? Precisa ter essa garantia, o cidadão ele precisa ter essa garantia. Então, eles fazem uma separação do que é Estado e sociedade civil entre o que é público e o que é privado. Então, os indivíduos, eles são considerados como iguais por natureza, né? Eles têm os mesmos direitos, eles têm o direito à liberdade, à propriedade, então eles são pautados numa igualdade, né? A partir da perspectiva do liberalismo. No marxismo, a gente vê que a história ela passa a ser um objeto central, né? A partir das questões históricas é que a gente vai fazer uma reflexão. E a gente vai ver em Marx muito latente a questão da luta de classes, né? A luta de classes é que vai ser todo o motor da história, toda a sustentação dessa história. Então, a gente vê também a questão do próprio materialismo histórico dialético, né? Que a história ela se desenvolve por meio de contradições, sejam contradições que são dialéticas, que são desenvolvidas a partir da dialética. Outro ponto que é colocado por Marx é a questão da mais-valia, né? Então, assim, um trabalhador, ele ganha para trabalhar 8 horas por dia, mas ele foi contratado para produzir uma cadeira e ele demora em torno de 5 horas para produzir a cadeira. Então, e essas 3 horas que ele trabalha mais? Então, seria o valor superior àquilo que o dono dos meios de produção vende aquele produto e que seria aquilo que ele ganha sobre o próprio trabalhador. Então, ele coloca, né, que seria a diferença entre o valor dos produtos que os trabalhadores produzem e o valor pago à força de trabalho vendida aos capitalistas. Então, o produto ele tem um valor e a força de trabalho ela é paga com um valor inferior ao valor daquele produto. Então, é fazer alusão e colocar esse exemplo da cadeira. Demora-se 5 horas para produzir uma cadeira, no entanto, o trabalhador ele tem que trabalhar 8 horas diárias. Então, essas 3 horas que sobrariam, né, que ele tem que trabalhar mais, seria essa questão da mais-valia. E aí a gente vai ver que há uma grande tendência, inclusive, de concentração do capital nas empresas mais competitivas. Eu falei um pouco disso para vocês na primeira videoaula. Por quê? A tendência, a gente vai perceber, inclusive, se a gente fazer uma retrospectiva nos dias atuais. Antigamente a gente via muita mercearia, né? Todos nós vivemos um período, talvez os mais jovens não, mas de mercearia, que você ia até a esquina, anotava e voltava para casa. Hoje a gente vê que há uma minoria de mercearias, né, nos bairros, e os próprios supermercados eles saíram absorvendo grande parte dessas demandas. A gente vê que tem vários tipos de supermercados aqui, né, em todas as cidades, aqui em Montes Claros, tem vários tipos de supermercados, o mesmo supermercado em vários bairros, ou seja, ele é detentor, né, ele tenta a todo momento absorver um número maior, né, de consumidores ali. Então, o que ele acreditaria? Que quanto maior a concentração de empresas mais produtivas, elas iam eliminar aquelas empresas menos produtivas. É claro que uma rede de supermercados, ela consegue praticar preços muito mais em conta do que uma mercearia, né, um mini mercado próximo da nossa casa, que vai comprar uma quantidade menor. Então, quando é uma rede de supermercados, ela tem como barganhar menores valores. Então, ela consegue praticar no mercado um valor mais baixo. Então, as pessoas sairão das suas casas para ir em busca de menores preços. A gente sempre vai nisso, né? A gente sempre vai em busca de menor preço. Então, nesse sentido, geraria um oligopólio,
né? Ou seja, poucas empresas operando. Mas a tendência é o quê? Que levasse isso ao monopólio, que inclusive essas grandes empresas se comprassem entre si, né? Como a gente vai ver, por exemplo, o caso da Ambev, né? Essa fusão de empresas. Então, esse monopólio, ele levaria ao extermínio da concorrência. Ou seja, não existe mais concorrência, é uma empresa só que está operando. Então, esse extermínio da concorrência ia reduzir o número de empregos, porque ao invés de ter 50 funcionários, 60 funcionários, por exemplo, 20 em cada empresa, quando há essa fusão, há uma redução, porque às vezes talvez a própria gerência, né, a própria questão do marketing vai ser uma pessoa só, ao invés de ser 5 ou 6, ou serão 2 pessoas. Né? Então, isso vai reduzir o número de empregos, reduzindo o número de empregos vai gerar desemprego. Gerando desemprego, a gente vive aquilo que ele colocava, que era o exército industrial de reserva. Uma grande quantidade de reserva esperando, né, a possibilidade de inserção nesse mercado de trabalho. Em função disso, seria para ele o fim do capitalismo. Né? E a gente vai ver que anos, né, muito tempo depois do que Marx colocou, que não gerou esse fim do capitalismo. Então, o mercado ele desapareceria sobre uma situação de monopólio, porque se existe um exército industrial de reserva, logo essas pessoas elas estão consumindo o mínimo. Né? Aquilo que a gente fala que é gasto autônomo. Independente de você ter renda, você vai ter que consumir, que é a questão da alimentação, né? Que você precisa alimentar para isso, ainda que outras pessoas pagam por você ou para você. Mas nessa situação de monopólio, a gente teria, o mercado ele ia desaparecer, porque o número de desempregados seria muito grande e que não estaria consumindo. Aí ele pergunta, socialismo ou barbárie? Né? Então, a luta do proletariado pelo poder para mudar, para reverter essa situação, é que chegaria o socialismo, que seria algo que era transitório, porque o final e o desejável mesmo por Marx era realmente o comunismo. E aí a gente vai ver que a sociedade capitalista ela vai passar por várias mudanças, né, no final do século XIX, e o que isso provocou, né, sobre essas duas matrizes marxistas e liberal. Primeiro, teve mudanças profundas, né? A gente vai ver que no cenário econômico e político, várias transformações ocorreram. Na perspectiva política, por exemplo, o sufrágio universal masculino. Naquele momento, até aquele momento, quem poderia participar e votar eram só a burguesia, né? Aqueles que tinham condição financeira. Nesse momento, com o sufrágio universal masculino, todos os homens, né, com uma determinada idade, eles poderiam ter direito ao voto. Então, isso foi uma mudança. Uma outra mudança no plano econômico seriam as transformações tecnológicas e organizacionais. Nesse mesmo momento, a gente tem a segunda revolução industrial, né, com energia elétrica, a indústria mecânica, a química. Então, ao mesmo tempo, a gente vai ver uma queda e frustração das ideias que eram de Marx. Por quê? O proletariado, né, na perspectiva dele, seria a maioria. Aí a gente entra nos tipos, né, de Estado, onde a gente tem o Estado liberal ou o Estado mínimo, como eu coloquei lá, que o Smith sempre colocava essa questão do Estado mínimo, que vigorou até a Primeira Guerra Mundial. E nessa perspectiva desse Estado liberal, a gente vai ver que era a responsabilidade do Estado somente garantir a defesa do país das agressões externas, a segurança dos portos, distribuição da justiça, assegurar os direitos usufruto da propriedade, proteção à vida, conservação. Então, o dever do Estado, a responsabilidade do Estado ela era mínima, né? Aí a gente só colocou as questões mais triviais. Continuam assegurando que o mercado era autorregulável, né, ele seria regulado pela oferta e pela demanda, sem necessidade de intervenção, né, do Estado para regular isso. Aí a gente vai ver o que vigorou naquele período, principalmente na Inglaterra, né? Era a proibição do trabalho infantil, redução da jornada de trabalho feminina, direito à greve. Então, nesse momento, a gente vai ver uma forte onda antiliberal, né, a partir da crise de 29, que vão ter a descrença que o mercado é autorregulável. Então, assim, naquele momento de crise, a própria população começa a perceber que esse Estado ele não é eficiente, que o mercado não é autorregulável, que em algum momento alguém tem que intervir, melhorar e reverter aquela situação que está vigente até o momento. Então, o que a gente vai perceber? Há essa descrença, as pessoas começam a ir contra esse Estado. Aí tem o Estado socialista também, que a gente sabe que, né, que vigorou na Rússia, que é um Estado maior, é o maior regulador da vida social. Né? Então, assim, ele não é o Estado mínimo, ele é um dos grandes interventores. Ele tem o controle, né, das atividades econômicas
eles negam, né, no Estado liberal, a gente vê que o direito à propriedade, né, a propriedade, aqui tem o direito, né, a negação desse direito à propriedade e à liberdade econômica. Se ele é o maior regulador econômico, então automaticamente ele vai regular essas situações. A maior reivindicação do Estado socialista são os interesses da maioria trabalhadora, né? Então não vê mais um interesse de uma classe específica, mas de todos os trabalhadores de uma forma geral. E a busca, eles têm sempre em mente a busca por sociedades mais igualitárias, né? Que as pessoas tenham acesso. Se vocês tiverem oportunidade de assistir o documentário Cico, ele fala da questão da saúde, mas ele vai mostrar em várias partes, né, em vários tipos de estado, como que é essa questão da saúde. E a sociedade, a gente vai ver que o acesso aos bens e serviços, né, o sistema educacional e de saúde, eles são ótimos, né, e por isso que eu pedi para vocês assistirem, que vocês vão ver o caso da Cuba, como fazem os americanos para ter acesso à saúde, e muitos que saem de lá para ir a Cuba em busca desse tratamento de qualidade e a custo zero. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ver que a questão de alimentos e a higiene pessoal, ele é um pouco, né, divergente daquilo, da própria estrutura que se tem de serviços, de educação e de saúde. Aí a gente entra, né, no estado de bem-estar social, também considerado, né, conhecido como welfare state, estado de providência, estado assistencial ou estado de bem-estar social. A gente vai ver que a própria força estatal, o próprio Estado, através de políticas públicas, eles vão utilizar de políticas públicas para intervir nas leis de mercado e assegurar aos cidadãos um patamar mínimo de igualdade social e de bem-estar. Então, seria o Estado um grande interventor que lançaria mão das políticas públicas, né, que utilizaria das políticas públicas para gerar o mínimo de igualdade a esses cidadãos. Quando a gente fala que esse estado de bem-estar social é garantindo ali alimentação de qualidade, moradia de qualidade, saúde de qualidade, esse estado que intervém para mudar a realidade do mercado, né? Então, a pobreza seria uma insuficiência de desenvolvimento econômico e coube ao Estado intervir para suprir essas deficiências e promover o bem-estar da sociedade. Então, o Estado ele estaria também preocupado não só com o mercado, no estado mínimo, a preocupação com esse mercado funcionando a todo vapor, para gerar emprego, para gerar renda, para gerar consumo. Nesse momento, o Estado está preocupado com várias situações, né, com alguns tipos de mazelas, e ele vai estar para intervir e promover esse bem-estar para a sociedade. Com a crise, como eu falei com vocês, de 1929, a gente vai ver a questão do próprio Estados Unidos, que começa a aceitar essa intervenção do Estado, principalmente como promotor do desenvolvimento econômico, né, e principalmente como promotor do bem-estar social. Então, a crise foi ali um momento para mostrar que realmente o Estado ele precisava, né, intervir nessas relações. No Brasil, a gente vai ver que inicia, né, nós não tivemos um estado de bem-estar social, mas intentos de estado de bem-estar social. E o Getúlio, ele vai mostrar isso para a gente, ainda que com a ditadura, em que ele começa, né, a aparelhar o Estado, ele começa a intervir e criar, né, muitas políticas públicas, políticas sociais, né, no país nesse momento, e a gente vai ver que, sobretudo, acontece nesse período a industrialização do Brasil. Então, além de gerar políticas sociais, o Estado vai ser, naquele momento, o grande empresário, né? Então, vai haver, naquele momento, a questão da criação de empresas estatais para gerar infraestrutura, para ser o motor da industrialização no país naquele momento. O que a gente vai assistir? Com a crise de superprodução que eu falei com vocês do café, né, logo após a crise da quebra da Bolsa de Valores, o que a gente vai perceber? Que o Brasil ele precisava de uma nova estratégia para desenvolver. E aí, se antes a gente passou pelo ciclo do ouro, do açúcar e o ciclo do café, nesse momento a gente precisava de uma nova estratégia. Então, agora não pode ser mais um novo ciclo e pautado na questão da agricultura, né? Da agroexportação. Nesse momento a gente precisava de uma nova estratégia e surge a questão da industrialização. E a gente tinha pouco capital para isso, né? Porque em grande medida a gente precisava de investimento, a questão da pavimentação, porque empresas não querem investir em lugar em que não tem infraestrutura. Como produzir, né, por exemplo, cadeiras para transportar, sendo que não existe pavimentação, o custo do petróleo, né, ali é muito elevado. Então, o que precisava? De infraestrutura. Então, o Estado entra nesse momento investindo, criando empresas estatais para gerar essa infraestrutura para ter investimentos, né, e as empresas se interessarem nisso. Então, a gente assiste esse mesmo momento em que há
um intento que há uma preocupação do Getúlio Vargas com as políticas sociais, né? Foi mais ou menos nesse momento que, logo após a questão do descanso semanal e de algumas políticas sociais, nesse mesmo momento está acontecendo a industrialização. Então ele vai fazer, né, tanto criar políticas sociais quanto investir, ser o Estado empresário para gerar infraestrutura para que essa industrialização ela acontecesse. Aí a gente vê que pós esse estado de bem-estar social, tem o estado neoliberal, que ele acontece entre a década de 70 e 80, com a reativação, né, neoliberal, novo liberalismo, né, com a reativação das ideias liberais, e eles vão ter ali como grande suporte, né, a Margaret Thatcher, no Reino Unido, entre 79 e 90, e o Ronald Reagan, nos Estados Unidos, entre 81 e 89. Então, com essa onda neoliberal, esse Estado interventor, esse Estado empresário que vai estar investindo em vários setores para criar essa infraestrutura, então surge uma onda de que não, que o Estado ele tem que voltar a ser mínimo, o Estado ele tem que intervir, né, em setores específicos. E aí a gente vai ver que ganha grande vazão a questão da globalização. Né? Então, aqui nós assistimos também no final do governo Collor, né, com a abertura dos mercados, né, em que agora qualquer empresa, com a globalização, e a ideia da globalização é de globalizar, de levar desenvolvimento, de levar melhorias, e quando a gente vai ver que como pano de fundo existem outras questões que são por trás da globalização, porque ela não é tão globalizante quanto se diz, e aí a gente vai ver que com essa onda é difícil afirmar essa questão, né, e inclusive levantar essa bandeira da própria intervenção do Estado. Né? Então, se a concorrência é interessante, vão abrir o mercado para que entre a concorrência, para que com a concorrência os preços eles reduzam e as pessoas tenham acesso. Mas a mesma ideia de abertura comercial é a mesma ideia que propõe que outras empresas, que outros países possam entrar em vários países e utilizar inclusive da mão de obra mais barata. E aí a gente vai ver que o tripé do Estado neoliberal é a desregulamentação, são as privatizações e a abertura dos mercados, como eu falei com vocês, que deu o exemplo aqui do Brasil. Então, os neoliberais eles vão aceitar a intervenção só em alguns setores que eles consideram que eles não são autorreguláveis. Então, nesses setores justificaria a intervenção do Estado. Em que setor, por exemplo? No mercado de trabalho, né, no mercado de capitais, como eles não são autorreguláveis, então justificaria uma intervenção do Estado. Aí eles vão colocar o quê? Que as relações de trabalho, né, a quantidade de leis trabalhistas, as restrições criadas pelo Estado de bem-estar, ela atrapalharia as contratações pelas empresas. Então, assim, o desemprego era também, em grande medida, em função dessa grande proteção, né, que a quantidade de leis trabalhistas, ela acabaria por gerar desemprego. Né? Se fossem mais maleáveis, esse é o discurso, né? Se fossem mais maleáveis, geraria mais emprego, não teria essa onda de desemprego. Então, essas próprias leis trabalhistas, elas engessariam, né, essa questão das relações de trabalho. Aí eu coloco para vocês uma outra questão. E agora, essa flexibilização, né, em relação ao trabalho escravo? É melhor ser explorado do que ser explorado? Então, são várias coisas que vão permear, né, durante a própria disciplina, vão insuflar alguns questionamentos, né, de que realmente precisa dessa flexibilização das leis, das relações de trabalho, e se não tiver o Estado intervindo, fiscalizando e dizendo não, é necessário só tantas horas de trabalho, tem que pagar 13º, tem que ter algumas garantias trabalhistas, será se realmente funcionaria? E aí vem com o discurso das privatizações. As empresas estatais, e que foram criadas lá em grande medida, né, a gente tem um grande número de empresas estatais, realmente elas são eficientes? Né, elas são necessárias, isso gera um aparato e gera um custo muito elevado para o Estado. Então, vão privatizar essas empresas que são ineficientes, que estão cada vez mais gerando trabalhadores, entre aspas, preguiçosos, vão vender isso porque o recurso, o capital que é gerado, nós vamos investir em saúde, educação e assistência social. Aí a pergunta que não quer calar, privatizaram-se várias empresas. Esses recursos, eles foram realmente investidos em saúde, educação e assistência social? Porque esse era o discurso daquele momento. Chegamos ao final da nossa segunda videoaula. Foi um prazer trabalhar com vocês e espero que tenha absorvido o máximo possível de informações. Estarei à disposição para quaisquer dúvidas, juntamente com os tutores. Não se esqueçam de acessar a sala virtual e participar dos fóruns. Bons estudos e abraço a todos e todas.